Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa plataforma. Vou deixar para vocês a gravação de uma aula sobre o conteúdo do capítulo 3, sobre carboidratos. Então, essa aula está bem detalhada, caracterizando os tipos de carboidratos, a sua classificação. E na segunda parte, nós teremos o metabolismo de carboidrato, como o nosso corpo faz para degradar e aproveitar essas moléculas, tá bom? Então, acompanha aí a nossa videoaula. Fica com vocês. Então, os carboidratos, eles também são conhecidos como glicídios ou açúcares. Então, toda vez que você vê essa palavra glicídio, já vai lembrar daquela palavrinha glicose ou também açúcar. Todos os açúcares, eles são carboidratos. Esses carboidratos eles são formados basicamente por carbonos, hidrogênios e oxigênio, tá? Então é a principal molécula componente dos carboidratos. Elas são encontradas em diversos alimentos, alimentos estes principalmente quase sua totalidade de origem vegetal, ó, em diferentes vegetais, principalmente massas, pães, derivados de trigo, enfim, são ricos em carboidratos. A única fonte animal de carboidrato é o mel, que é produzido pela abelha, né? Os demais são todos fontes vegetais. A gente tem diferentes estruturas e a gente vai se acostumar, ó, com esse desenhozinho aqui, essa estrutura química, tanto dessa forma aqui, a estrutura espacial, como a estrutura linear. Vocês aprenderam, se ainda não aprenderam, vão aprender na disciplina de Química, que quando a gente tem essas estruturas aqui, em cada vérticezinho da molécula, representa um carbono, tá ok? Então aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro, e assim vai. Aqui a gente tem uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Então, tudo isso aqui é uma estrutura de carboidrato, tranquilo? Vamos lá. Funções dos carboidratos. A gente vai ver diferentes funções dos carboidratos, mas a principal função é o armazenamento energético na forma de polissacarídeos. A gente vai falar mais na frente, mas você já sabe o que isso significa, né? Polissacarídeo, poli, muitos sacarídeos, muitos glicídios, certo? Então, eles são armazenados, são muitos carboidratos que são armazenados. E as duas principais formas de armazenamento é o amido nos vegetais e o glicogênio nos animais, tá? O amido é armazenado nos vegetais, principalmente nas raízes. Lembra da macaxeira, da batata inglesa, da batata doce também? Elas são todas raízes. E dentro dessas raízes, essa estrutura vegetal, existem várias estruturas que elas guardam, que elas armazenam esse açúcar na forma de amido, certo? São vários açúcares, são vários carboidratos unidos para formar o amido. E também nos animais é guardado lá no fígado na forma de glicogênio. Então, no nosso fígado existe uma reserva de glicose, ou seja, uma reserva de energia para quando a gente precisar de energia, esse glicogênio ser quebrado em diferentes moléculas de glicose. Então, a gente vê aqui a organização, a formação dessa cadeia de polissacarídeos, né? Várias moléculas de açúcares ligadas umas nas outras. No amido é de forma linear aqui, né? Pelo carbono alfa. Isso aqui vocês vão aprender lá em química, não se preocupa não. E aqui no glicogênio, pelo a celulose, aqui a representação também da celulose, pelo carbono beta da glicose, certo? Então a celulose também é uma forma de armazenar polissacarídeos, mas mais especificamente o amido e o glicogênio, porque a celulose ela é mais estrutural, que é o que a gente vai falar mais na frente. Os carboidratos também servem para a produção de energia. Vocês já aprenderam, se ainda não aprenderam, vão aprender com o professor Caio aqui, que a glicose, os carboidratos, elas são as principais fontes de energia, ou seja, a molécula de glicose em si, ela é metabolizada, ela é quebrada e o resultado, o produto dessas reações de quebra da glicose produz energia na forma de ATP. É a famosa respiração aeróbica, certo? Olha só, glicose mais oxigênio, né? Absorve o gás oxigênio, a nossa respiração, respiramos oxigênio. Lá na mitocôndria, aquela organelazinha que é a fábrica energética do nosso corpo, está presente em todas as células, né? A
na mitocôndria, há a quebra da molécula de glicose e a produção de energia na forma de ATP, liberando CO2 e água. Então, os carboidratos são a principal fonte de energia para o corpo, beleza? Olha só, carboidrato estrutural, né? Os carboidratos eles servem para formar diferentes coisas, diferentes estruturas nos organismos. A gente falou sobre elas na composição do DNA e do RNA do material genético. Lembra que a gente tem dois tipos de carboidratos, a desoxirribose e a ribose. Lembra, ó, desoxi sem oxigênio e a ribose é a ribose que tem o oxigênio. Então, ribose tem o oxigênio e desoxirribose é uma ribose desoxidada, desoxidou, tirou o oxigênio, certo? Então, esses carboidratos aqui, essas pentoses, elas vão estar aqui formando a estrutura do DNA, certo? O DNA é formado por vários nucleotídeos, que é um conjunto de um fosfato, mais uma ribose ou desoxirribose e uma base nitrogenada, timina, adenina, guanina e citosina, bem tranquilo que vocês já viram, não é assim? Então esses carboidratos eles vão estar presentes para formar a estrutura na estrutura do material genético, no DNA ou no RNA, vai estar presente também nas membranas plasmáticas acopladas tanto a proteínas quanto a lipídios na membrana plasmática, formando glicolipídios e glicoproteínas, ó, carboidrato com lipídio, fosfolipídio e carboidrato com proteína, formando uma glicoproteína. Então, forma toda essa estrutura extracelular na célula, que isso aqui é chamado de glicocálix. Lembra, vocês já viram isso na biologia celular, tá? Então, essa estrutura aqui é também formada por carboidrato, certo? Outro carboidrato que forma estruturalmente alguma coisa, algum organismo, é um carboidrato que é responsável pela formação do exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes, que é a quitina. A quitina é um carboidrato que forma o esqueleto rígido dos insetos. Por exemplo, os besouros, tá? Caranguejo, não tem aquela casca, né? Aquela casca é formada por carboidrato, ele é um carboidrato estrutural. Preste atenção que nem todo carboidrato vai servir para energia, certo? Alguns que são guardados, armazenados para produzir energia, aí sim. Outros são apenas estruturais, para formar, né, algumas estruturas, como, por exemplo, o açúcar do DNA, o açúcar das células, o açúcar, no caso, os carboidratos que formam a carapaça, o exoesqueleto dos insetos, são apenas carboidratos estruturais. Existe outro carboidrato também que eu não mostrei aqui, mas que ele forma a parede celular das células vegetais. Vou falar lá na frente, tá? Aguarda aí um pouquinho. Mas só para a gente entender que carboidratos eles servem para estrutura, para formar a estrutura de algumas formas corporais, algumas formas dos organismos. Tranquilo? Como é que a gente classifica esses carboidratos? Como é que a gente tem a classificação dos carboidratos? Vocês já viram isso, foi bem tranquilo, né? A gente classifica o carboidrato de acordo com a quantidade de moléculas de glicídios ou de moléculas de açúcar. Quando a gente tem uma única molécula, uma unidade simples de glicídio, a gente chama de monossacarídeo. Mono quer dizer uma, não é assim? Então, monossacarídeo que a gente conhece, monossacarídeo que a gente conhece é a glicose, o mais conhecido. Temos também a frutose e a galactose. Esses são, olha só, tá aqui, ó, glicose, frutose e galactose. Eles têm, ó, 6 carbonos. Então a gente vai chamar eles de hexose. Lembra hexa, hexacampeão, 6 vezes campeão, né? Assim, hexa quer dizer 6. Então 6 carbonos é uma hexose. Terminação ose, terminação referente a carboidrato. E hexose, um carboidrato de 6 carbonos. Aqueles outros monossacarídeos que formam material genético, DNA e RNA, ó, a ribose e a desoxirribose, mostrando aqui, eles têm apenas 5 carbonos. Então a gente chama eles de como? Pentose. Isso mesmo. Penta, 5, ose, carboidrato.
pentose, carboidrato, glicídio ou açúcar de 5 carbonos. Então, a gente está falando de uma única estrutura. Ele é um monossacarídeo. Olha que massa que uma estrutura tridimensional é assim mais ou menos que a molécula de glicose, a C6H12O6, ela se organiza no espaço. Né? A gente pensa que ela é montadinha assim, mas na verdade ela tem sua estrutura tridimensional. As rotações entre as moléculas, ó, em preto aqui a gente tem um átomo de carbono, aqui ligado a um oxigênio e um hidrogênio, certo? Isso aqui é uma hidroxila, hidroxila aqui também, certo? Aqui, ó, carbono, 2 hidrogênios, oxigênio e hidrogênio, tá? Então, aqui é uma estrutura tridimensional e aqui é a estrutura linear ou também uma representação espacial dessas exós, dessas moléculas de glicose. Tranquilo, gente? Só para a gente entender, monossacarídeo, um único açúcar. Bora para frente? Oligosacarídeo. Lembra que eu falei oligo é pouco, certo? Disacarídeo é um sacarídeo, um carboidrato formado por 2 monossacarídeos. Então, um disacarídeo também pode ser chamado de oligosacarídeo, que tem poucos sacarídeos ou glicídios. Sacarídeo e glicídio são sinônimos, tá, galera? Então, não se preocupa com os nomes não, porque vocês vão entender isso rapidinho. Então, ó, um disacarídeo, 2 monossacarídeos. Lembra dos sacarídeos que a gente falou? Glicose, frutose e galactose? Então, eles vão se juntar entre si e vão formar novas moléculas de carboidratos. Olha como a gente vai formar eles. Ó. Quando eu junto a glicose mais a frutose, eu formo a sacarose, que é o açúcar presente nos vegetais, como na cana-de-açúcar. Ó. Aquele caldo de cana que a gente toma bem gostoso com pastel, ele é rico em sacarose, porque tem bastante glicose e frutose juntos, certo? Então, a lactose presente no leite, lembra que a pessoa, sou intolerante à lactose, certo? É porque a lactose, ó, o exemplo aqui é uma junção de uma galactose, monossacarídeo, e uma glicose, outro monossacarídeo. Então, quando a pessoa é intolerante à lactose, é porque a pessoa não consegue metabolizar, não consegue quebrar eles dois aqui. Então, dá uma reação meio estranha no corpo, certo? Não vamos entrar nesse detalhe, não. A gente vai se focar aqui só para entender a estrutura do disacarídeo, beleza? Então, lactose, glicose mais galactose presente no leite. E a maltose é uma glicose mais glicose, 2 monossacarídeos, duas glicoses, formando a maltose, encontrado no malte, uma estrutura de vegetais específicas, certo? Só para a gente entender que disacarídeo é formado por 2 monossacarídeos. Se a gente tiver 3 sacarídeos, assim, 4, né? Pouquinho a gente vai chamar de oligosacarídeo. Nem é mono e nem é poli, tá? É oligo, é pouco, certo? Então, disacarídeo ou oligosacarídeo. Olha só, polissacarídeo. Poli já é muito, ao contrário de mono, tá? Então, polissacarídeo resulta na união de centenas, de dezenas de mono ou disacarídeos, tá? Então, essas moléculas elas vão se organizar. Olha só, cada quadradinho desse aqui, ó, cada hexágono desse, tá vendo? Hexágono 6. Então, essa aqui é uma exose. Tá? Então, cada exose dessa aqui está juntando uma com outra. Isso aqui é um monossacarídeo, vai se juntando e formando uma estrutura bem grande. Então, a gente tem um polissacarídeo. E a gente tem que ter 3 tipos de polissacarídeos. Olha só, a gente tem a celulose, onde esses monossacarídeos são ligados linearmente. Essa celulose vai formar um feixe. Tá? A celulose é responsável por formar a parede celular das células vegetais. Então, as células vegetais ela tem uma parede formada por feixes de celulose, formado por vários monossacarídeos ligados um pelo outro. Tá? A gente tem também um polissacarídeo chamado de amido, que eu falei lá na frente, que ele é responsável pelo quê? Pelo que mesmo? Lembra lá? Armazenamento, isso mesmo. Então, o amido e também o glicogênio, ele é responsável pelo armazenamento energético. Por quê? Porque a gente tem várias moléculas de glicose em conjunto, tá?
Então, essas moléculas, quando são ligadas umas com as outras, elas podem ser armazenadas sem serem dissolvidas no corpo. Então, elas ficam armazenadas já porque elas são insolúveis em água. Então, elas ficam lá guardadas para quando a gente precisar, ela ser quebrada em monossacarídeos, tá? E cada glicose poder ser usada no processo de respiração aeróbica para a gente obter energia na forma de ATP. Tranquilo, gente? Só para a gente relembrar, carboidrato. Falamos de função de reserva energética, de produção de energia, classificamos os carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos ou oligosacarídeos e polissacarídeos. Mas a gente precisa entender que alguns polissacarídeos também, a gente falou que os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas alguns polissacarídeos eles podem ser nitrogenados, ou seja, apresentar nitrogênio na sua estrutura. Olha só aqui embaixo, ó, essa estrutura aqui que parece um carboidrato, mas ele apresenta um nitrogênio aqui. Tá vendo aí que tem um nitrogênio? Então eles são chamados de polissacarídeos nitrogenados. E que polissacarídeo é esse? É a quitina. Lembra que eu falei dele de revestimento, um polissacarídeo estrutural e vai formar a carapaça dos artrópodes, dos insetos, então vai estar organizado, olha só, formando capas desses polímeros. Poli é muito e meros são partes. Então, polímero é formado por várias partes. Então, um polissacarídeo é um polímero, né? Polímero de vários monossacarídeos, tá? Aqui da quitobiosa, tá vendo? É essa partezinha aqui formando várias estruturas ligadas uma na outra, formando esse polissacarídeo. E tem outro polissacarídeo nitrogenado que quem gosta muito são as mulheres, viu? Pessoal, aí, essas meninas que são bem vaidosas, conhece o ácido hialurônico. Se não já ouviu falar na revista da Avon, qualquer dia você vai ver. O ácido hialurônico, ele é uma substância, ele é um polissacarídeo que ele preenche os espaços intercelulares, ou seja, entre as células. Então, vai preencher para dar uma sustentação, para dar uma estrutura, certo? Para não deixar as células flácidas. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as células elas vão se distanciando, vão perdendo água, vão desidratando, certo? Então vai formando aquelas linhas de expressões, né, na nossa pele, as rugas, as pregas. Eita, tem gente que gosta dessas pregas, né? Que odeia essas pregas. Então, o que é que o povo faz? Injeta na pele, ó, o ácido hialurônico. Esse ácido ele vai preencher a pele para dar uma nova forma a ela, para preencher, certo? Para não deixar aquela flacidez aparente. Então, existem vários cremes para a pele cheios de ácido hialurônico para dar uma rejuvenescida, para melhorar o aspecto da pele, apenas preenchendo aqueles espaços vazios que foram se acabando ao longo da vida, que a gente vai envelhecendo, vai perdendo célula, né? Então, o ácido hialurônico, ele meio que estimula a produção de estruturas da pele para dar uma rejuvenescida, né, nessa pele. Então, esses são carboidratos importantes também, que são muito estudados na clínica, na estética, né, para as pessoas melhorarem sua aparência, mas que ela é produzida naturalmente, tá, no nosso corpo, só que quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo. Tranquilo, gente? A gente sabe que o carboidrato, né, a principal fonte de carboidrato a gente tem nos vegetais, não é? Nas frutas que tem, são frutas doces, tem glicose, né? Macarrão, massa, pão, batata, tá? Então, esses alimentos, eles são ricos em carboidratos. Por quê? Porque, principalmente os vegetais, né? Os vegetais são as principais fontes de carboidratos, eles armazenam muitos polissacarídeos. Lembram dos polissacarídeos? Nós falamos do amido na aula passada, né? É um polissacarídeo que é armazenado pelos vegetais, tá bom? Então, quando a gente se alimenta desse vegetal, por exemplo, quando a gente come um pão bem gostoso, né? Um sanduíche, um hamburgão, um x-tudo, né? Um dogão, assim, uma parada bem massa, a gente está comendo massa, a gente está comendo trigo, é vegetal, né? Então aquele trigo tem bastante amido armazenado. Então o nosso corpo vai quebrar esse amido, tá bom? Então, para fazer essa quebra até chegar em glicose, que a glicose é a fonte de energia para o nosso organismo.
Mas se a gente ingerir carboidrato em excesso, a gente não vai conseguir fazer esse metabolismo direitinho para quebrar esse polissacarídeo, tá? E usar ele por completo. Quando a gente tem demais e usa de menos, a sobra vai ser armazenada. Vai ser armazenada como? Na forma de gordura, ó, em lipídios, tá certo? Então a gente vai entender um pouquinho como é que acontece o metabolismo desses carboidratos. Olha só, falei para vocês que quero dar o exemplo, tá, do amido, né? A gente se alimenta bastante de vegetais ou de alimentos de origem vegetal, contendo nutrientes vegetais, né? São ricos em amido, porque os vegetais armazenam esse polissacarídeo. Então, quando a gente ingere o amido, na nossa boca tem uma enzima chamada de amilase salivar. Olha, terminou em ase, é enzima que quebra alguma coisa. Então, a amilase é uma enzima que quebra amido, né? Salivar porque está lá na saliva, na saliva da nossa boca. Então, quando a gente está mastigando um alimento rico em amido, ou seja, está mastigando aquele pão, aquela pizza, aquele biscoito, então o cara já pensa, meu irmão, na minha saliva, ó, até salivei pensando no hambúrguer aqui. Ó, na minha saliva tem amilase salivar, então ela está começando a quebrar o amido, tá? O polissacarídeo. Então, se é polissacarídeo, é formado por várias unidades, não é assim? Então, vai quebrando esse polissacarídeos em disacarídeos, em duas unidades. Ó. Essas duas unidades são chamadas maltose. Tá? A maltose são duas unidades de glicose. Então, todo o amido é um polissacarídeo formado por várias unidades de glicose. Beleza? Então, a digestão do amido se inicia na boca pela amilase salivar e vai continuar a digestão da amilase salivar porque ela é deglutida ou deglutinada juntamente com o bolo alimentar até o estômago, tá bom? Aí quando o alimento, o amido, chegar lá no intestino, tá? Aí a gente tem tanto a amilase pancreática e também a maltase. Vamos devagar, peraí. Ó, muito nome, né? Mas a gente está falando da digestão, né, dos carboidratos. Mesmo nome, ó, amilase, enzima que quebra amido, só que agora é pancreática, não é mais salivar. Por quê? Porque é produzido no pâncreas. A gente vai conhecer já já esse camarada. Né? Então, ó, a amilase pancreática continua quebrando o polissacarídeo de amido, né, em dímeros ou disacarídeos de maltose e tem uma enzima, ó, chamada de maltase. Agora é uma enzima que quebra a maltose. Né? Se eu tenho disacarídeos, eu preciso quebrar essa maltose em glicose e glicose, porque o nosso organismo vai utilizar o monossacarídeo, né? Vai utilizar apenas a glicose como, tá? Como reserva de energia. E eu tenho só maltose? Não, eu também tenho aqueles outros disacarídeos, ó, a sacarose e a lactose. Quem é que vai quebrar a sacarose? Sacarase. Quem vai quebrar a lactose? Lactase. Beleza? Tem uma tarefinha de casa para vocês. Quero discutir no nosso encontro Tira Dúvida sobre dois detalhes. A doença celíaca e a intolerância à lactose, tá? Mais ou menos relacionada com isso aqui. Então dá uma lida, pesquisa sobre isso que a gente vai conversar no nosso Tira Dúvida, certo? Então entenderam aqui, né? Tranquilo, digestão do carboidrato, polissacarídeo é quebrado, certo? Em disacarídeos, depois monossacarídeo, e a gente tem o monossacarídeo glicose, tá bom? Aí, dependendo da quantidade de glicose, a gente consegue medir esses níveis na corrente sanguínea. Essa medição a gente dá o nome de glicemia, tá bom? É o nível de glicose no nosso sangue. Então, em condições normais, tem poucas glicoses no nosso sangue equilibrado com outros componentes sanguíneos, tá bom? Tanto as hemácias quanto os leucócitos. Agora, se a glicose tiver em menor quantidade no nosso sangue, a gente chama de um quadro de hipoglicemia. É aquele hipo é pouco, né? Então, pouca quantidade de glicose, um nível baixo de glicose no sangue. Quando é que isso acontece? Quando a gente está há muito tempo sem comer, está com muita fome, né? Então a gente tem aquele quadro de hipoglicemia, baixa glicose no sangue. Por outro lado, o contrário, quando a gente tem muita glicose no sangue, glicose em excesso na nossa corrente sanguínea, a gente chama de hiperglicemia.
Quando é que acontece? Quando a gente come aquele bolo de chocolate bem gostoso, né? Cheio de açúcar, né? Quando a gente come aquele pão doce, né? Aquela coisa assim maravilhosa, né? Eu sei que vocês estão assistindo essa aula, tomou um café de pão assim, com certeza vocês estão com uma hiperglicemia. Porque preste atenção, será que a gente só vai ter nível de açúcar quando a gente comer aquela coisa doce, né? Aquele chocolate? Se a gente comer muito pão, muita massa, uma macarronada, o macarrão não é amido? O amido não vai ser quebrado, né? Em maltose, depois em glicose? Se a gente acumula muita glicose, a gente tem hiperglicemia, tá certo? Então, cuidado para não relacionar apenas carboidrato a açúcar doce, aquele cristal, não é? Que a gente come nos doces e tal. Não, tudo que for massa, ó, a farinha de trigo que vai no bolo também vai ser quebrada em glicose, tá bom? Tudo isso pode ajudar quando a gente ingerir muito alimento para chegar no quadro de hiperglicemia. Bacana? Vamos falar agora do controle hormonal da digestão dos carboidratos? Estou falando de hormônio. Ó. A gente vai conhecer agora dois hormônios que são substâncias do nosso corpo, né, que controlam as reações químicas, controlam, né, os níveis, nesse caso, de glicose no nosso sangue. Então a gente tem dois hormônios que são produzidos pelo pâncreas. Ó. O pâncreas é uma glândulazinha que fica por trás do nosso estômago, na região abdominal, certo? Então o pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina, olha, ela está responsável por estimular o armazenamento de glicose, tá? Que está no sangue para formar uma outra molécula chamada de glicogênio. A gente já ouviu falar de glicogênio na aula passada. É um polissacarídeo de armazenamento. Esse armazenamento agora é nos seres humanos, tá bom? Então, estamos falando de polissacarídeo de armazenamento, ou seja, muitas glicoses unidas, juntas, guardadas, tá? Então, a insulina estimula o corpo para a gente guardar glicose, formar glicogênio. A gente guarda a glicose unida na forma de glicogênio. Dá uma lembrada na aula passada que eu falei direitinho o porquê disso. Tem a ver com a solubilidade em água e tal. Mas tenho certeza que você lembra. Você é demais. Ao contrário da insulina, a gente tem outro hormônio, ó, que é o glucagon. O glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio. Então pensa comigo aqui. Se a gente se alimentou, tem muita glicose no sangue, o que é que vai acontecer? O pâncreas secreta a insulina para estimular para estimular o armazenamento, tá, de glicose na forma de glicogênio. Se a gente está com fome, por outro lado, se a gente está muito tempo sem comer, o nosso pâncreas vai secretar o glucagon. Esse glucagon vai estimular a quebra do glicogênio em várias moléculas de glicose. E assim a gente vai ter a energia vinda do metabolismo da glicose, beleza? Olha só, o pâncreas é aquela glândula, ele é formado por diferentes células. Ó. A gente tem aqui ó, as células alfa, as células beta e as células delta. São letrinhas que para diferenciar essas células, tá? Ó, as células alfa, que mais periféricas, em amarelo aqui sinalizado, elas são as células responsáveis pela produção de glucagon, enquanto que as células mais internas, mais aqui amarronzadas, alaranjadas, elas são as células responsáveis pela produção de insulina, tá bom? A gente tem uns vasos sanguíneos aqui, ó, que essas células vão secretar os hormônios na corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai passar por todo o corpo, não é? E vai ter o controle do metabolismo da glicose, tá bom? Então, essas regiões aqui ó, são chamadas de ilhota de Langerhans. Langerhans é o camarada que estudou o pâncreas, que identificou esses tipos celulares, né, e tal. Então, a gente vê aqui uma ilhota de Langerhans. É uma parte do pâncreas onde tem as suas células específicas de acordo com a produção de insulina e glucagon. Beleza? Vamos para frente. Olha como é que acontece. Estava explicando, mas você entendeu. Vamos fortalecer isso aqui?
Ó, quando a gente se alimenta, né, a gente tem uma alta taxa de glicose no nosso sangue, tem uma hiperglicemia. Então, essa hiperglicemia, ela vai estimular as células beta, olha. Então, quando a célula beta ela identifica que tem muita glicose na corrente sanguínea, ela vai fazer o quê? Produzir insulina. Lembra? A célula beta produz insulina lá no pâncreas. Enquanto que essa hiperglicemia vai inibir a célula alfa. Por que inibe célula alfa? Porque célula alfa é responsável por produzir glucagon, né? Mas a gente não precisa de glucagon agora, certo? A gente precisa de insulina para guardar a glicose na forma de glicogênio. E olha, o glicogênio ele é guardado lá no nosso fígado, certo? Então, ó, a insulina vai estimular as células do fígado, tá? Em armazenar glicogênio, tá bom? Então, quando a gente está saciado, né? Tá toda a glicose armazenada e está lá guardadinho. Só que depois de um tempo que a gente comeu, tal, aí bate aquela fome. Então, o que é que vai acontecer? Nosso organismo vai entender que a gente está precisando de energia, aí vai mandar a informação lá no pâncreas. Ó. Agora, a baixa taxa de glicose, ou seja, a hipoglicemia, né, vai estimular agora as células alfa, as produtoras de glucagon. E o que é que o glucagon faz? Ó, vai estimular a quebra do glicogênio para liberar a glicose na nossa corrente sanguínea. E assim a gente tem a matéria-prima, a fonte primária de fornecimento de energia. Tá bom? Então a gente tem esse ciclo aí na alimentação. Entende isso aí que é tranquilo, é facinho, beleza? Vamos para frente, ó. Como é que acontece? Como é bonito esse mecanismo da glicose. Vê só, a gente tem aqui a insulina e nas células do nosso corpo, porque a célula precisa de... É a célula que precisa da energia para funcionar, né? As células do nosso corpo. Então, a insulina vai se ligar num receptor específico na membrana celular, tá bom? Esse receptor de insulina faz com que se abra o canal transportador de glicose. Então, quando a insulina se liga, ó, insulina ligada ao receptor, né, vai abrir o transportador da glicose e assim a glicose consegue entrar nas células, beleza? Olha só, a sequenciazinha, ó, insulina se liga no seu receptor, primeiro passo, aí esse receptor manda uma mensagem na célula para assim abrir o transportador de glicose. Esse transportador de glicose é chamado de GLUT. Esse nome vem do inglês, ó, é Glucose Transporter. Tá? Glucose em inglês é glicose, então aqui é o transportador de glicose. Então, quando a glicose entra na célula por meio desse transportador, tá? O que é que vai acontecer com a glicose? Ela tanto pode ser armazenada na forma de glicogênio, isso aqui nas células do fígado, são os hepatócitos, tá? Ou essas células podem induzir a quebra da glicose até uma molécula chamada de piruvato. Essa quebra de glicose até piruvato vai fornecer energia para a célula, tá bom? E quando se acumula demais piruvato, tem muita glicose, produziu muito piruvato, o que é que vai acontecer? Ó, vai se armazenar em ácido graxo. Ácido graxo é lipídio, é gordura. Então as nossas células, se tiver glicose demais, ela armazena na forma de gordura, beleza? Gente, e quando a gente fala em alguma deficiência, em alguma dificuldade em metabolizar essa glicose, a gente chega naquele quadro que a gente conhece como diabetes. Ó. A diabetes é uma doença quando o indivíduo ele não consegue metabolizar a insulina, a glicose, tá? Então a gente tem dois tipos de diabetes. Alguns classificam como três. Nós vamos apresentar os três aqui, mas a diabetes mellitus, que é a deficiência no metabolismo da glicose, a gente tem dois tipos. Olha só. A diabetes do tipo 1, ela tem uma deficiência nas células do pâncreas, mais precisamente, né, nas células beta. O pâncreas ele não consegue produzir a insulina. Tá? As células pancreáticas elas são defeituosas. Então, se não produz a insulina, lembra daquela sequência de sinal?
para a glicose entrar na célula, precisa que a insulina se ligue no receptor, não é assim? Então, se as células do pâncreas não produzem insulina, consequentemente não há essa ligação e não há o estímulo para a abertura do transportador de glicose. Então, a glicose não entra na célula, tá bom? Essa é a diabetes do tipo 1, deficiência nas células pancreáticas. A diabetes do tipo 2, a célula do pâncreas até produz a insulina, tá bom? Mas só que chega um ponto que o receptor de insulina ele já não reconhece essa insulina, tá? O receptor ele tem uma certa deficiência, tá? Então, quando o receptor não reconhece a insulina, não tem a mensagem para o transportador de glicose, ó. Então a glicose não consegue entrar na célula. Todo o processo fica defeituoso, tá bom? Então, diabetes tipo 1, defeito nas células beta, e diabetes tipo 2, deficiência no receptor de insulina, certo? E a gente tem um terceiro tipo de diabetes, que é a diabetes gestacional. Olha só, essa diabetes gestacional é um distúrbio de tolerância à glicose durante a gravidez, obviamente. Na gravidez, os hormônios produzidos durante a gravidez, por exemplo, o estrogênio, a progesterona, o HCG, HPL, tá? Todos esses hormônios relacionados à gravidez, eles têm um efeito anti-insulina. Como assim? Anti-insulina bloqueia a ação da insulina. Se bloqueia a ação da insulina, acumula glicose no sangue, tá bom? Então, leva assim o indivíduo a ter essa resistência à insulina, porque bloqueia a insulina, tá bom? Então, esses quadros aqui, por exemplo, ó, de diabetes do tipo 1, tá bom? Se o indivíduo não produz insulina, então ele precisa receber aquelas doses, aquelas injeções de insulinas diárias, tá? Por isso que a pessoa recebe insulina, para conseguir absorver essa glicose, tá bom? Indivíduo diabético tipo 2, ele tem que se alimentar, tá bom? Constantemente, porque já que as células, ou ele tem que buscar uma alimentação balanceada, porque já que as células não conseguem metabolizar a glicose, não conseguem absorver a glicose, ele tem que obter energia por outros métodos, tá bom? Então ele tem que ter uma alimentação balanceada, porque senão a glicose vai se acumular do lado de fora da célula, no vaso sanguíneo, certo? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam com carinho. Tá? Deem uma lida aí no capítulo, páginas 553 a 557. E também fica aí para vocês os exercícios, tá? Façam os contextualizados de aprofundamento para matar aí essas questões. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.